Olá, bem-vindos ao meu canal. Sou Jamile Âmbar. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre simuladores de ventilação mecânica. É muito simples de baixar pela internet, é só digitar aqui na barra do Google simulador de ventilação mecânica, que na sequência vocês já terão, né? Eu até coloquei alguns aqui já para a gente já ficar como modelo. Aparecerão vários simuladores, tem um modelo de simulador de ventilação mecânica didática que eu já gravei uma aula, tá lá disponível para vocês, e outros simuladores. Nós vamos baixar aqui o Evita, é só clicar, o programa já vai baixar, vai instalar várias pastas no seu computador, vai aceitando, né, os programas de instalação, e como eu já tenho ele instalado aqui, então já vou direto para abrindo ele aqui para mim no meu computador. Assim que ele tiver instalado, ele vai aparecer essa tela para vocês. Faça a opção, né, do idioma. E nós temos os 3 modelos aqui de simuladores de ventilação mecânica. É muito importante para os alunos, estudantes da área, né, da saúde, que queiram treinar um pouco ventilação mecânica, porque existem muitas novidades, muitos parâmetros, e cada modelo de ventilador ele tem, né, os suas próprias particularidades. O simulador ajuda bastante a entender na prática, né, sem estar ali se arriscando com o paciente, mas baixando no seu computador você consegue entender bem o que é um ventilador, né, como trabalhar com esses simuladores de ventilação mecânica. Bom, vamos falar um pouquinho aqui. Ele mostra aqui nessa telinha o que é cada botãozinho desses, então todos eles, né, têm a mesma função, nesse caso aqui desses ventiladores, no painel frontal, né, em cada botãozinho aqui, olha, que a gente clicar, ele vai estar mostrando, né, nebulização, oxigenação para aspiração, aqui a chave de inspiração manual, passar o mouse aqui em cima e vocês terão a informação aqui no painelzinho do lado, né? Ou se você clicar aqui do lado, ele te mostra uma forma mais luminosa o que está acontecendo, até mesmo da parte da traqueia, né? O ramo inspiratório e a parte aqui da expiração, isso também ele está mostrando. O aparelho ele faz essa calibração inicial antes de começar, ele faz isso pra gente. Depois que ele calibrou, você tem a opção de estar escolhendo aqui o tipo de paciente que será ventilado, se é um paciente adulto ou pediátrico, né? Vamos pôr aqui um paciente pediátrico. Ele pergunta se é um paciente, né, que a gente já tinha ou não, mas eu pus ali o pediátrico e vou aceitar aqui. Então, pediátrico, a gente aceita aqui nesse botão e ele já começou, tem até aqui o desenho do pediátrico. Lembra que ele tem adulto e pediátrico, esse modelo não tem o neonatal. Mostrando aqui então, primeira parte, a gente pode, né, mostrar uma parte de adulto, depois pode mostrar também de pediátrico. O que eu tenho, né? Nebulizador, quando vai fazer inalação, é só acessar aqui, porque você conecta através de adaptações a inalação e ele consegue ofertar sem causar altos picos de pressão, de fluxo ou excesso também de oxigênio. Na hora que for realizar uma aspiração, né, nós podemos dar uma oferta de oxigênio extra. Aqui a pausa inspiratória, que é o inspirator hold, né, a gente pode estar apertando essa pausa, ela tem um tempo, então nesse momento que ela está apertada é importante para se fazer em torno de uns 15 segundos para fazer algum cálculo de mecânica. Expirator hold também, aqui é a iluminação dele, a parte de dia e noite, né, tem até mais claro ou não. Nós temos aqui os modos, os alarmes, os valores que são medidos, alguns procedimentos especiais, calibração, né? A gente pode estar calibrando as células de oxigênio, de fluxo de CO2, tá? As configurações também de alarmes, sons, de ventilação mecânica. Toda vez que for configurar tem um código aqui, né, que o aparelho fornece para estar fazendo estas calibrações. De procedimentos especiais, ele, né, nos permite analisar a P01, que
bradismoma é muito importante e a PIP intrínseca, tá? Se for analisar PIP intrínseca também, ele nos mostra os valores aqui, ou através, né, de estar apertando ali a válvula exalatória. Então é só fazer, mas no simulador a gente não consegue fazer aqui. Então ele mostra, ó, essa mãozinha já tá com um proibido aí, né, que isso não dá para fazer no simulador, mas tudo bem, só para mostrar que que existe essas funções aqui nos procedimentos especiais. Aqui a gente tem os valores que foram medidos, né? Então pressão de pico, a platô, então a gente tá tudo aqui, PIP, todos os valores ficam registrados nesta tela. Então é só analisar por aqui, né, quando está sendo ofertado. A gente consegue ver também aqui na tabela 2, CO2, né, mais alguns outros valores que lá não tinham. Dá para analisar aqui também, né, o que vocês estão vendo aqui ao longo do horário, que a gente tem as horas, né, 15h42, 16h41, o que foi realizado, né, se foi mexido alguma coisa ou não no ventilador. Aqui é para ser analisado os loops, tá? Dá pra gente saber restritivo, obstrutivo, né, curva de... Aqui é pressão, volume, aqui a gente tem fluxo, pressão, mas também vocês podem ver que tem opções de estar mudando, né, as curvas aqui, ó, tá certo? Pressão, e aqui eu tenho volume e fluxo, e aqui pressão, olha só, pressão e fluxo, tá? Só para vocês verem que a gente consegue analisar tanto curva de pressão como de volume ao mesmo tempo aqui. E temos também aqui, né, alguns outros valores que ficaram registrados aqui no ventilador mecânico, né? Então os módulos de SMV para pacientes adultos, algo que já estava registrado. As tabelinhas que a gente já mostrou, né, A1 e A2. Depois eu tenho aqui os valores de alarme. É muito importante a gente fazer uma análise desses alarmes, né? Sempre que for ventilar criança ou ventilar adulto, vir no painel de alarmes e ajustar volume minuto, frequência, o volume corrente, as pressões, tempo de apneia, tudo isso tem que deixar bem ajustado. E também, toda vez que houver uma troca do que eu estou ventilando, o volume, eu passo para pressão, ou a gente está com uma pressão de suporte maior, eu vou abaixar, ou ao contrário, indiferente dos ajustes que forem realizados, pode alterar esses valores aqui máximos e mínimos. Então o paciente pode estar fazendo um volume corrente muito normal ali, você aumenta uma PIP ou aumenta uma pressão e esses valores aumentam, vai tocar o alarme. Então se ele está com as bordas, né, inferior ou superior muito distantes, pode causar lesão no pulmãozinho do seu paciente. É muito importante sempre ter essas margens de segurança nestes alarmes. Aqui a gente consegue também, né, fazer as monitorizações. Estou mostrando aqui para vocês os limites. E eu tenho aqui os modos, né, ventilatórios, que a gente já vai falar sobre eles. Aqui a gente consegue mudar a tela, né, ó. Então, e fazer o congelamento da curva quando necessário para fazer alguma análise mais detalhada. Descongelei, eu vou colocar aqui nos modos para a gente mostrar para vocês quais são as opções que este modelo de simulador nos fornece. Dá para fazer bastante coisa aqui. No modo SMV, ele fornece então SMV, IPPV, BIPAP e ASB. Ele também são as configurações básicas e algumas configurações extras. Cada modo desse ele tem as básicas, que são as que nós estamos vendo aqui, e também eu posso ver o que mais ele oferece de extra dentro de cada uma dessas modalidades aqui. Eu vou então começar com SMV no básico aqui. Eu posso ajustar FO2, o volume, o tempo INS, frequência, o tempo da rampa, o fluxo, a PIP e, se quiser, ajustar também uma pressão das frequências espontâneas. Então é só uma pressão, entender que ela está acima da PIP. Então se eu coloco uma 5 aqui, eu tenho a PIP de 5, ela vai estar atingindo, vamos ver essa linha pontilhada aqui, vai chegar em 10. Para aceitar é só clicar aqui e aceito. Eu sempre disse, né, já disse antes aqui sobre os alarmes, porque eu aumentei uma pressão,
provavelmente o volume vai aumentar. Se eu não tiver um alarme de segurança, ele não vai nem, né, tocar aqui para mim se esse volume ficou muito alto para a situação deste paciente que a gente está ventilando aqui. De extra, então vamos ver o que ele nos mostra. Eu tenho que clicar ali, né, e aceitar. Eu posso ajustar, então, o fluxo dele, a sensibilidade a fluxo vai ficar melhor para o paciente, né, ter menos briga. Eu posso ajustar o tempo de apneia, então se o paciente fizer apneia, ele vai receber aqui o volume que a gente deixar ajustado, né, então sempre confirma aqui. E a frequência respiratória de apneia, eu posso deixar 30, posso deixar 20, enfim, né? O aparelho, ele vem com alguns valores já ajustados, mas sempre é bom a gente dar uma revisada nisso. O alto flow, que é um fluxo que ajuda no fluxo inspiratório, ele dá um certo controle aí, né? Um alto fluxo, para que quando for entregue esse volume corrente, ele não cause, né, um pico de pressão muito elevado, às vezes o fluxo está muito alto ou não, então ele dá essa segurança no fluxo inspiratório. No modo IPPV, que é ventilação com pressão positiva intermitente, o que esse simulador tem é FO2 ou oxigênio, o volume, tempo INS, frequência, fluxo e PIP, né, que é a base. Então eu tenho a PIP e a pressão e mais o fluxo que a gente consegue aqui. Opa, como eu não confirmei, ele voltou. De extra, ele também é só clicar, ele vai dar aqui, né, a sensibilidade a fluxo. O suspiro, né, que é o mais diferente aqui. O que é o suspiro? Durante eu posso colocar uma PIP aqui, né, acima da PIP que ele já está recebendo. Por exemplo, ele está com uma PIP de 5, eu vou dar mais, né, um valorzinho um pouquinho maior da PIP que ele tá, que essa criança tá. Vamos deixar um pouquinho menos aqui. Então eu deixo uma PIP aqui e ele vai receber um suspiro para prevenção, né, de atelectasias. Então, inspira, ele vai ter essa elevação, essa insuflação em uns 3 ciclos respiratórios ali por minuto. E o alto flow, que eu já expliquei antes, que é esse fluxo aí que se adequa ao fluxo inspiratório. Essa compensação aqui do tubo, ele tá, né, dizendo pra gente que o quanto que ele pode compensar essa resistência que esse tubo vai estar apresentando. Então, intubação ou traqueostomia, que é o número do tubo, né? Então, se ele tá com tubo 4, 4,5, 5, 6, né, o quanto que ele vai estar compensando aí, tá bom? Como é criança, a gente colocou um tubo aqui de 5, sempre confirmo. No modo BIPAP, né, da não invasiva, esse aqui é um BIPAP da ventilação mecânica invasiva. Ele está mostrando aqui alguns ajustes que a gente consegue realizar. Os ajustes básicos oxigênio, onde a gente mudou, como ele vai levar para o paciente respirar no nível maior, ele já mostrou para mim que o volume que ele está fazendo aqui, né, já ficou muito alto. Então, para não ficar tocando, a gente vem aqui nos alarmes, o volume está sendo muito alto, ó. A gente tem um volume minuto ficou muito elevado, é isso que ele está mostrando aqui, né? Que o volume ficou elevado. O volume corrente aqui eu tinha 0,98, eu só vou aumentar aqui um pouquinho para ele não ficar tocando, porque a gente está fazendo uma demonstração, tá dando até o tempo de apneia aqui, né? E aqui também ele aumentou. Vocês vão entender por que ele tá fazendo isso, tá? Acertei aqui também. Vamos lá. Olha como, né, esse modo ele ajuda a abrir mais o pulmão, ele consegue chegar, né, mais. Pronto, ajustei os limites dos alarmes, eu volto aqui. Este modo aqui, o paciente ele vai respirar espontaneamente na pressão maior e depois numa pressão menor aqui, que é a PIP. Então, eu tenho 2 níveis de pressão, tá? A gente tem a pressão inspiratória de 15 e eu tenho a PIP de 5, que ela tá mais aqui embaixo. E a gente tem essa pressão que assiste, né, as respirações espontâneas. Então, uma pressão de 5 para assistir as respirações espontâneas. A gente tem a frequência respiratória e o tempo inspiratório, que é o que está demorando aqui. Esse tempo inspiratório de 0,67. A gente pode até deixar ele um pouquinho maior aqui, só para vocês verem o
enquanto ele tá aumentando, opa, quero deixar só até aqui, até 1, tá? Então, isso vai aumentar mais o tempo índice, permitindo que o paciente faça respirações espontâneas em cima, né? Numa pressão maior, uma pressão menor, com uma ajuda de uma pressão de suporte de 5, que seria uma PASB, desculpa, com a ajuda de uma pressão assistida das respirações espontâneas de 5. Ele teve, né, que respirar nessa pressão maior, então ele tem um aumento dos volumes, porque ele inspirou e ali naquela pressão maior que eu deixei de 15, ele vai fazer aí no tempo inspiratório de 1 segundo que a gente deixou, umas frequências espontâneas que ele quiser fazer, por isso que o volume aumenta. Depois ele volta para a base aqui, tá? Ele respira em cima e respira embaixo. O que ele fornece aqui de extra pra gente, então, é compensação do tubo, né? A gente faz essa compensação de entubado ou de traqueostomia. Tem que sempre, né, deixar ligado aqui, senão ele não realiza. Tem que sempre deixar ligado. No BIPAP, ele faz a compensação do tubo ou da traqueostomia. A gente coloca o número aqui, compensação em porcentagem, tá desligado, a gente tem que deixar habilitado e clica aqui, tá habilitada a compensação, tá? Então, também nós temos aqui o tempo de apneia, ele vai ofertar aqui então uma apneia, frequência de 21 com volume de 500, como eu deixei para compensar o tubo, então ele estava ofertando mais para vencer a resistência do tubo, começou a alarmar de novo ali, né? Então, deixa eu só retornar aqui, desligar aqui um pouquinho, só para a gente não ficar com tudo isso aqui tocando o tempo todo. Depois a gente vai fazer umas aulinhas só mostrando, né, essas situações aqui. E ele mostra pra gente, então, das extras, né, e a sensibilidade aqui a fluxo. Depois eu tenho que mostrar aqui uma outra, né, e a última aqui que a gente tem nesse modelo de simulador, vamos confirmar, para ficar pretinho. Vê que o amarelo é onde eu cliquei, mas para ele poder entrar tem que ficar pretinho, tem que confirmar aqui, né, na curva. Já mudou aqui a curva também. É espontâneo, acho que daqui a pouquinho vai estar alarmando a apneia, tá? Eu consigo pôr PIP e uma pressão assistida dessas frequências espontâneas, já tá alarmando a apneia. O que eu tenho de extra aqui? Eu tenho de extra, então, a compensação, eu tenho de extra, né, que eu vou deixar desligado, eu tenho de extra também o tempo de apneia e eu tenho também o fluxo aqui, sensibilidade a fluxo. O tempo de apneia a gente deixou aqui, né, que ele iria estar recebendo 21 frequência, com volume aí de, vamos até aumentar aqui um pouquinho mais, com volume de 500, tá? 7. Isso que o aparelho vai estar mostrando, vai estar ofertando, que esse simulador nos permite fazer. Então, nós conseguimos mostrar no modo pediátrico, o modo adulto também a gente teria essas opções. O que é importante entender é que vai mudar, né, em relação ao peso do paciente, as compensações, tamanho de tubo. Bom, o que eu tinha para passar deste simulador de ventilação mecânica para vocês é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam aí meu canal deixando um like aí embaixo. Muito obrigada e até a próxima.